Agora deu Eita, certo. olha, agora deu, minha filha. Ah, desculpa, eu acho que eu estava um pouquinho adiantada aqui, Luísa. Não, na verdade, demorou um pouquinho para conectar É, o computador aqui mesmo, tá? Foi uma questão do aham. computador. Não, eu já botei mensagem porque a minha internet às vezes também falha um pouquinho, então estamos alinhadas. Não, tá tudo certo. Estamos de cabelo novo, né, Leila? É isso! Adorei o teu também. Mudei o cabelo de novo, as Ai, é camaleoas bom, né? mudando. Mas é bom, né? Ai, Dá um muito outro bom. ar. É, eu entrei numa vibe mais verão com esse cabelo, né? Que eu tava com cabelo dark, né? Tava com cabelo preto. Sim. Aham, mas adorei, adorei também. Muito bom. Meninas, boa tarde. Tudo bem com vocês? O pessoal tá entrando ainda, Leila? Isso. Boa Célio, tarde para quem já está aqui também. Lorane ou Lohane? Oi, Lu, tudo bem? Tudo bom e você? É Lorraine. Lorane com R só mesmo, né? A pronúncia. Isso. Ai, ótimo, muito bom. Meninas, sejam bem-vindas. Quem quiser dar um oi aí, mostrar um pouquinho a carinha pra gente ver vocês, né? É sempre muito bom. No final, vamos fazer uma foto, né? Um registro. É, Todo mundo com a sim, câmera aberta. isso. E aí, Camila, tudo jóia? Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem, obrigada. Tudo Tudo bem, e vocês? ótimo. Tudo bem Tudo também. bom, Bom, Camila, Lohane? tudo Eu acho que bem. nem todo mundo vai participar, porque tem gente que Sim, só assiste a gravação, né? vai, isso. Que a gente tem mais gente na turma, pelo que eu tô vendo aqui, do número de participantes. Ainda estão faltando algumas pessoas. Pronto, tá entrando gente ainda, ó. A gente vai Uhum. aguardar mais uns 2 minutinhos até entrar todo mundo, né, Leila? Isso. Te dar uns minutinhos aí para a Pra galera internet entrar. colaborar também. Deixa eu avisar no grupo também, que às vezes tá faltando mais alguém aí para entrar, né? Já posso Uhum. compartilhar na tela aqui, inclusive, né, Leila, enquanto isso? Isso, isso. Já deixa tudo prontinho aqui. Nosso chat, Camila nos deu uma boa tarde. Obrigada, Camila. Priscila está entrando aqui também. Animadas, hoje falaremos de joias, né? Acessórios, cores das duas estações. Uma aula super gostosa que a gente deu em julho, né, É Leila? verdade, a primeira edição foi no inverno e agora a edição aí às portas do verão, né? Chegando aí o Essa verão. primavera tá mais verão do que a Tá, primavera, mas né? não, mas aqui no sul também, eu te dizer assim, tá, tem um ar fresquinho, mas já começou a esquentar um pouco É, mais. onde eu estou nesse momento está fazendo 33 graus na sombra. Caramba! Nossa! Tá bem quente, É da praia. É da é uma praia outra aí. vibe. Bom, acho que já Hum, deu para todo mundo entrar. Eu vou compartilhar aqui a nossa presentation. Lembrando, né, meus amores, que vocês terão acesso a essa apresentação aqui também, tá? No ambiente EAD, né? Assim que a gente disponibilizar a gravação para vocês a partir de amanhã. Mas aí a gente faz os combinados daqui a pouquinho, né, Leila? isso, Então a gente vai se tranquilo. apresentar, né? A nossa aula hoje é sobre as cores das joias e das bijus, né? Das 12 estações. Vamos falar de metais, gemas, materiais alternativos, tendências e ainda vamos dar dicas de atendimentos para vocês, né? Eu e Leila preparamos essa aula com muito carinho. A gente também não ia perder a oportunidade de bater um lacre aqui na nossa aula, né? Com as nossas fotos. Usando acessórios, inclusive. Exato, para a gente poder, né, se apresentar. Leila vai, se apresenta então para as meninas, Então, depois eu me assim, apresento. então, boa tarde a todas presentes, obrigada pela presença. Então, meu nome é Leila Fraga, sou formada em design de joias há 12 anos e trabalho também com joias personalizadas desde então. E busquei especialização, então, na imagem pessoal através do visagismo, né? Há mais ou menos 5 anos fiz cursos na École também, coach de imagem, e há uns 3 anos, mais ou menos, eu retornei, após tantos cursos, e ainda hoje faço cursos na École de atualização, mas para ministrar um curso de acessórios, que eu dou presencialmente na École, e atualmente este curso das 12 estações, as joias e bijuterias, então com a Luísa, que fizemos essa parceria então. Basicamente é isso, eu trabalho bastante com joias personalizadas, né? E
desenhando e fazendo projetos personalizados, então é muito importante essa questão da imagem pessoal, né? Onde eu trato cada peça direcionada para cada pessoa, com as questões de personalidade, as questões de imagem, né? E coloração, de linhas, então é um trabalho bem personalizado e onde essa questão das cores também entra de uma forma bastante forte. Ô, Leila, e teve edição agora, né, da turma de joias e acessórios, né, na Ecole. Isso, de 5 a 7 de outubro passado agora, a gente teve nossa turma presencial, com uma turma muito bacana. Tivemos alunas do Rio de Janeiro, do interior do estado, aqui também, né, que vieram aqui para a Ecole para prestigiar o nosso curso aí, buscar mais informação para esses atendimentos com os acessórios, né, que é essa fatia tão importante aí da moda e da imagem pessoal, enfim. Com certeza. Vai ter algum curso online seu, Leila? Além desse Sim, aulão? aproveitando, né? A gente está montando aí para o mês que vem, em novembro, dentro do Consultoras no Poder. Serão 3 aulas, né? Que é uma versão short do nosso curso online, mas com pontos bem importantes das questões da imagem pessoal e com as joias, né? Os propósitos da joia na imagem pessoal, né? Esse foco que a gente vai dar nessas aulas. Então, aí, para atender essa demanda online também, né? Do curso de acessórios. Então, neste ano a gente está organizando esse curso online, mas depois a gente vai lançar direitinho, passar todas as informações aqui pela Ecole, na minha página também. Então, quem tiver interesse, fique atento, não tem mais assuntos aí sobre os acessórios. Isso aí, acessório é super importante, né, Leila? Porque muda completamente a proposta de um look, né? Eu sempre Da gosto vida, muito, né? com certeza, eu sempre gosto muito de trabalhar muitas vezes com a mesma base de looks, porém só alterando acessórios. Exato. E já vai mudando completamente a ocasião, né? Então o acessório ele realmente tem um poder de relooking muito grande, né? Eu Isso aprendi aí. isso contigo, com certeza. É verdade. É Eu muito fiz o legal que curso da agora a Leila, gente gente. troca, né? Eu fiz o curso da Leila de joias, de acessórios, né? Na época foi uma edição única em São Paulo, né? Isso, muito bacana. Foi muito gratificante, assim, ter participado do curso. Eu também me formei pela escola em consultoria e coaching de imagem, porém em 2016. Hoje, eu dou a formação, né, em consultoria e coaching de imagem no presencial, no formato híbrido. Também dou a formação de shopper online, vai ter turma no final desse mês, para quem tem interesse. E tem outros aulões que eu divido aí com outras profs, né? Outros cursos online que a gente tem ofertado muito no Consultoras do Poder. E esse é um aulão que eu e Leila preparamos com muito carinho para vocês, para a gente trabalhar, como Leila muito bem já pontuou, com os acessórios, trazendo algumas informações aí e também sobre a coloração, né? Que muita gente ainda tem dúvidas em relação a isso. E cada vez mais a gente também está vendo muito varejo, né? Recebendo clientes com a cartela de cores em mãos, querendo buscar os metais, as pedras, né? As gemas preciosas aí dentro da coloração e o mercado que precisa também de se preparar para isso, né? Eu hoje atuo como consultora de imagem, como personal shopper, closet organizer, que também é uma paixão minha, como personal stylist, né? E sou uma aspirante ao visagismo, ainda quero fazer mais formações na área, já tenho formação na área, mas eu ainda quero me especializar mais para poder atuar. Eu acredito muito na consultoria muito guiada pelo rosto, acho que é bem importante a gente trabalhar com esse foco, né? Que é um grande ponto, assim, da nossa identidade. Isso. Bom, Leila, antes da gente começar, vou fazer uns combinados aqui com as meninas, tá? Perfeito. Amores, olha só, Aqui. o nosso aulão, ele está sendo gravado, tá? E ele vai ficar disponível para vocês amanhã no EAD, juntamente com o material, tá? A Amara vai avisar no grupo quando estiver disponível. Vocês têm que fazer o download do material, só pelo ambiente, né, online da escola. A gente não compartilha esse material no WhatsApp, tá? E vocês terão condições de reassistir essa aula por 30 dias, quantas vezes quiserem. Esse também será o prazo em que o grupo, né, no WhatsApp ficará funcionando para vocês tirarem dúvidas. Após os 30 dias, o grupo se encerra, o acesso ao ambiente EAD também, tá? É muito importante também vocês considerarem, né, que todo o material produzido aqui, ele é de propriedade intelectual da escola. Se vocês forem utilizar esse material, por gentileza, citem as fontes, né, a autoria do material, que é a autoria da Leila e minha,
Peço vocês também a gentileza de valorizarem o tempo, o investimento que vocês fizeram no curso, né? Evitando o compartilhamento, né, do login de vocês e do material que vocês aqui receberam com tanto carinho, né? Produzido por nós aqui da escola. A gente fica muito, muito feliz de poder contribuir, né? E a gente espera que vocês fiquem com o nosso melhor aqui na aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente geralmente vai até um certo ponto do conteúdo e a gente abre o chat ou abre o microfone para as perguntas. Os microfones, enquanto estivermos, né, dando o conteúdo aqui, por gentileza, podem permanecer desligados. E a câmera é facultativa, vocês podem deixar ligada ou se quiserem desligar, fiquem à vontade, né? Às vezes a gente sente falta de ver a carinha de vocês, mas a gente entende, né? Nem todo mundo fica confortável com a câmera ligada, tá? Deixa eu ver se tem mais algum outro combinado. Acho que não, né, Leila? Tem Acho mais que é algum? isso. Não, as perguntas mais para o final, né? Que a gente consegue Fechar centralizar tudo, né? todas, dar um fechamento, isso. Isso. Eu acho que é basicamente isso aí. Acho que eu deixo todos os recados importantes. E aí, tendo qualquer outro comentário, podem registrar no chat aí do Zoom, que depois a Isso. gente lê também, para poder fazer os nossos comentários, certo? Ok. Bom, o nosso conteúdo de hoje, o que a gente vai aprender no nosso aulão hoje, né? A gente vai falar das cores na joalheria, vamos falar dos metais preciosos e das suas características, né? Leila é quem mais vai ficar com essa parte dos metais, né? Dos banhos preciosos, enfim, das gemas, algumas informações aí sobre isso, né? Vamos falar, né, desses 5 metais e da coloração pessoal, correlacionando os metais com as estações, né? Vamos falar do banho precioso de ródio negro, mix de metais, isso é uma dúvida muito recorrente, né, nos atendimentos, pode usar mix de metais. Hoje eu já vim com mix. Estou usando um ouro velho com um prata envelhecido. Hoje eu tô bem cartela de cores. Assim. Bem dentro do conteúdo da aula, hein, Luísa? Hoje eu vim muito inspirada no conteúdo. Eu também vim inspirada, viu? Só que eu vim inspirada no ródio negro. Mas nós duas estamos na correntaria, né, Leila? Que é bem tendência que agora, é né? tendência que nós vamos falar no final também. Isso. A gente vai falar também dos metais não preciosos, né? Das bijuterias e a questão da coloração pessoal. Os acabamentos dos metais, quais são os 4 mais usados, né? Os metais e as pedras preciosas das 12 estações. Materiais alternativos, tendências para o verão, né? 2020-2021, que já está quase chegando aí. E algumas dicas finais para os atendimentos. Espero que vocês gostem, né? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre as cores na joalheria, né, Leila? Isso. É muito importante a gente considerar que hoje, né, as clientes fazem os testes de coloração no mercado, tanto para você que já é consultora, né, quanto para você que atua no varejo, mas que quer, né, prestar um atendimento premium para suas clientes, e tem recebido clientes já com essa demanda de cartela, que está buscando, né, essa informação dos produtos da sua loja. É interessante a gente pensar que os metais, né, eles vão ter cores específicas que vão ser direcionadas aí de acordo com as estações, né? Também teremos as pedras preciosas ou as gemas, né, de cada uma das estações. Nós elencamos aqui algumas das mais representativas. Claro que a gente tem outras para trabalhar, mas a gente escolheu muito respeitando a cartela de cores, né, de cada estação, tá? E, obviamente, que a gente vai trabalhar também com alguns direcionamentos sobre materiais alternativos que vão compor bijuterias e demais acessórios que tem a ver com a coloração pessoal, né? É muito legal a gente pensar que a gente consegue fazer uma disjunção aí de harmonia de cores, né? Entre as matérias-primas aí que a gente vai trabalhar nos acessórios, de acordo com as estações, considerando aquelas características que regem cada uma das estações, né? A temperatura das cores, subdividindo-se aí entre quentes e frias. O valor, né, tem a ver com as cores mais claras e as cores mais escuras. E a saturação, que tem a ver com as cores que são mais intensas e as que são mais suaves. Então, a gente vai conseguir direcionar aqui também os acabamentos dos metais, né, o polimento de algumas pedras, né, considerando essas características aqui também. É isso aí. Vamos lá. Pode seguir, Leila. Então, agora dando
início, né, aos metais preciosos, vamos entrar numa questão bem importante aí, representativa, né, na questão da joalheria, já que os metais são responsáveis por construir a estrutura, né, principal aí das joias, eles que carregam as gemas, né, digamos assim. Então, aqui, para introduzir esse tema, a gente tem a questão bem importante dos metais preciosos e suas características. Por que a gente trouxe essas características para os metais preciosos? Né? Porque a gente tem metais nobres e metais preciosos. O que são os metais nobres? Né? Seriam os resistentes à corrosão. Já os preciosos, porque os metais nobres, muitos são preciosos, mas muitos não são preciosos usados na joalheria. Aqui a gente elencou alguns que a gente vai ver a seguir, mas as características dos preciosos e que a gente também usa na joalheria, né? Então, eles são mais resistentes à oxidação, eles têm um maior valor monetário agregado, né? Aí eu tenho conhecidos que já se utilizaram dessa questão para fazer moeda de troca, enfim, também, como penhorar peças, né? Em banco, por exemplo. Então, tem um valor agregado alto, e a própria questão do cotação do ouro, que está super alta no momento, em função de todas as questões econômicas e de mundo desse cenário atual. Então, o valor monetário agregado é historicamente importantes, né? Porque eles são vistos como moedas de trocas, itens de herança, as próprias joias de família, né? Muitas vezes aí não usadas como adorno, mas consideradas como questões afetivas, e também nessa questão de troca, quando não se é usada, pode-se também trocar o metal, que tem valor sempre, né? Principalmente se for o ouro, 18 quilates. O ouro e a prata, então, são usados também dentro dessa questão de características dos preciosos, como a cunhagem de moedas. Isso se usava muito antigamente. Atualmente, tu ainda pode ver essa questão do ouro e a prata em moedas quando são moedas comemorativas. Nas Olimpíadas, eu me lembro que teve algumas já de Olimpíadas internacionais, enfim. Datas comemorativas, tu consegue ainda ver moedas sendo cunhadas com ouro ou prata, né? Mas, enfim, são características que conferem a preciosidade dos metais, que diverge aí da questão dos metais nobres, né? Que aí não são vistos na joalheria. Só para a gente ter um pouquinho dessa distinção, né? Então, aqui a gente elencou 5 metais preciosos na joalheria, né? Que são os que a gente vai encontrar com mais frequência, que é o paládio, que é um metal branco. Antigamente a gente se via muito com frequência a platina, que também era um metal branco. Mas há uns 30, 40 anos para cá, digamos que o paládio veio substituir a platina. Então, a gente só vê a platina mais em peças antigas, né? Algumas peças de família, inclusive. Já o ouro, a gente vai encontrar, né, o amarelo, o branco e o rosé, que a gente vai falar mais à frente aí sobre essas ligas. A prata também é um metal precioso, viu, gente? Eu chamo sempre atenção para as minhas aulas quanto à prata, porque a prata é sim um metal precioso, né? Não é semi-precioso até. Semi-precioso é uma expressão que a gente não usa, ou o metal é precioso, ou ele não é precioso, e no caso da prata ele é. E o cobre, né? Cobre usado muito mais na questão aí de liga, né? Ele entra mais como um importante coadjuvante, a gente pode dizer aí, na questão das ligas dos metais preciosos, então, para a confecção das joias, então. E aí o primeiro metal precioso desse nossos que a gente elencou aqui dentro da joalheria, a gente tem o paládio, tá? Ele vai corresponder a estações frias e neutras frias, e como eu comentei, é um metal branco, né? Na Rússia, a título de curiosidade, só aqui, ele é tido até mais, com uma valorização muito maior que a cotação do ouro. É claro que aqui no Brasil, ele é bastante caro na questão de uma peça de ouro branco, que nós vamos ver que vai paládio, mais caro que o próprio ouro 18, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu peguei um dado mais atualizado hoje de cotação. Enquanto o ouro 24, que é o ouro puro, tá a R$340 o grama, o paládio ele tá R$390, R$400 o grama, tá? Então ele realmente é um metal bem valorizado. Mas por uma questão cultural, econômica e universal, o ouro ainda é tido como uma referência econômica. Só lembrando, né, gente, que o paládio, né, quando ele vem num acabamento mais fosco, né,
ele é mais utilizado nas estações de verão, né? Que são estações frias, né? E neutras frias. Uhum. E ele, no acabamento mais brilhante, pode ser utilizado nas estações de inverno, né? Que também são frias e neutras frias. A diferença é que o inverno tem mais intensidade, né, na coloração, e o verão tem mais opacidade. Por isso essa distinção entre acabamento, né, mais fosco e mais brilhante. É isso. Ô, Então, Leila, só uma continuando. Oi, curiosidade. Uma vez diga. eu vendo aqui, eu tava até... Nossa, queria te perguntar isso um tempo e agora que eu tô me lembrando, né? Ah, Tava vendo há um tempo atrás, né, durante o período aí mais crítico da quarentena, a novela O aham, Clone, né? E fiquei aham. arrasada porque a novela acabou. E a novela Sim. tinha muito uma coisa com joias, né? Com Ah, ouro, sim. etc. E Cultura oriental. teve Ah, uma fala em específico na novela que eu fiquei bastante curiosa com essa fala. Os personagens, vamos ver né, se da eu vou conseguir novela. responder. Mas olha só que curioso, os personagens Ah, falaram que no Marrocos, né, o ouro, né, o amarelo, é mais usado pelas mulheres, é mais feminino, assim. E os uhum, usam mais a prata, né, mais essa coloração. E curiosamente, eu observo isso muito, assim, né? As joias aham, masculinas, elas têm mais essa sim, característica, assim, de ter essa coloração mais voltada para o prata, para o cinza, né? E o feminino aham. mais pro dourado. Essa informação do Marrocos, você já tinha ouvido falar dela? Não, não tinha ouvido, mas agora tu fazendo essa colocação assim de energias masculinas e energias femininas, pensando a grosso modo, assim, me parece mais associada à temperatura mais fria da É, né? energia masculina que é fria, né? Se tu pensar nas linhas retas, e numa energia feminina que é, digamos, mais quente, mais emocional, né? É Então, verdade, a faz gente sentido. consegue, eu acho que, interpretar dessa forma, de um olhar mais técnico, né? Mas interessante essa questão, porque É, no Oriente, historicamente, né, desde lá das civilizações antigas, Egito, os homens usavam muito ouro amarelo, até a gente pode sim. já ilustrando aqui a questão do ouro já, como uma reafirmação de status, de poder, né? Então, claro que a novela é um dado do final dos anos 90, né? Ali, É. 90, início de 2000, é uma coisa bem mais recente. Talvez esteja mais associado, né, a essa questão das energias, eu acho, do feminino e do masculino. Eu consigo ver mais por esse lado, mas eu achei Faz interessante essa sentido para mim colocação. também. Isso. Eu também fiquei pensando nisso, né? No Egito Antigo não tinha isso, né? Mas achei muito curioso, assim. Agora que a Bem gente está falando curioso. dos metais, me fez lembrar Não, isso aqui. e a cultura pesa muito também, né? Essas questões culturais também são interessantes de se perceber. Não, eu achei bom, assim, já aproveitar a aula para poder te perguntar. Sim, com certeza, muito bem. Adorei. Vamos lá, vamos Gente, dar então, continuidade. ok. Então agora a gente vai ver a questão do ouro, né? Que a Luísa já ilustrou muito bem com essa introdução, né? Então, assim, o ouro amarelo, né? O símbolo aí na tabela periódica, né? Lembrando aí a tabela periódica das aulas de química, né? Sempre representado pela letra maiúscula, né? Os elementos químicos, a primeira é maiúscula e a segunda sempre minúscula. Então, AU. Então, o ouro 18 quilates, 750, né? O que é importante a gente ter nessa questão aqui em termos técnicos, né? Só a título de curiosidade também em termos técnicos. O ouro puro, o ouro 1000, é o ouro 24, né? O ouro 18 ou o ouro 750 já é o ouro ligado, que a gente fala, né? Por quê? Ele sempre vai ter 75% de ouro puro e mais ou menos 30% aí das suas ligas, né? Porque o ouro ele é muito maleável puro, né? Então ele precisa ter uma liga para ele não ser tão maleável, né? Ser tão moldável, assim, digamos. Então 17% ele vai ser de prata e 8% de cobre. Isso pode alterar um pouquinho, tá? Essas porcentagens da prata e o cobre, mas 75% sempre vai ser ouro puro, tá? E aí vai estar associado, então, como a gente já comentou aqui, a estações quentes e neutras quentes. Leila, as meninas Oi, estão pedindo, só para você verificar aí, o o som som? do seu computador, para ver se você consegue aumentar um pouquinho o som dele. Tá, aumentei. E se o seu microfone, né, essa parte aqui do fone, se tá próxima de Uhum. você, tá? Não tá?
Tá próximo. Melhorou? Melhorou, gurias? Qualquer coisa a Deixa eu gente ver aqui no revê. chat. Isso, aí vamos ver aqui. A Priscila daqui a pouco dá um oi aqui pra gente, pra ver se melhorou o som, tá, Pri? Por gentileza. Lembrando aqui, gente, então, falando sobre essa questão das estações, né? O ouro, como ele é amarelo, né? Ele vai ser essencialmente aí um metal muito representativo das estações quentes. A Priscila tá falando aí que o som tá melhor. Obrigada, Pri. Obrigada, Priscila. Ótimo. Na primavera, gente, que tem como característica a intensidade, é aquele ouro amarelo bem característico mesmo, amarelão, polidão, né? Já nos outonos, né, o ouro, ele pede aquele ar mais envelhecido, né? A gente fala de ouro velho, acho que a Leila vai tratar um pouco mais daqui para frente desse tipo de acabamento, né, Leila? Sim, vamos falar. Mas é aquele ouro tipo que eu tô usando, né? Ele é um pouco mais envelhecido, ele tem esse aspecto mais fosco. E obviamente que o acabamento nos metais, se você quiser seguir muito bem à risca, né? A orientação de cada uma das estações. Então, nos outonos aí, a gente vai pensar no material mais fosco e na primavera os materiais mais polidos. Isso aí. Então, vamos passar o ouro branco, né? Então, ouro branco. O ouro branco, ele vai ser composto aí, essa informação técnica na liga dele, de 90% de ouro 18, que já é um ouro ligado, não é um ouro puro, né? Ele já vai vir com aquela liga do porcentagem de prata e porcentagem de cobre, e 10% de porcentagem do paládio, que foi o primeiro metal precioso que nós falamos aqui. Vai estar conectada aí, associada às estações frias e neutras frias. E aqui eu ainda chamo a atenção essa questão do paládio, que eu falei para vocês, que no Brasil, né, ele tem um valor mais agregado, um valor maior do que o ouro. Então, às vezes, uma peça, por muitas vezes, uma peça em ouro branco, ela ainda pode custar mais cara, né, em termos de custo, do que uma peça em ouro amarelo, 18 quilates. Também pelo grau de dificuldade, tá? O paládio ele é mais duro para se trabalhar, então a mão de obra já se eleva um pouco, e também a questão da cotação. Então, a título de curiosidade, aí, o ouro branco ele tende a ser assim mais valorizado, né? Mais caro aí que uma peça, né, de ouro branco mais valorizada e mais cara que uma peça de ouro amarelo. E as estações aqui, elas vão receber as mesmas orientações do paládio, né? Ouro branco é muito característico de verões e de invernos. Nos verões, o acabamento fosco. Nos invernos, o acabamento mais polido. Isso aí. Agora, entrando no ouro rosé, e aqui eu queria só abrir um parênteses, né? Que a gente está aí no Outubro Rosa, e esse mês que trata, né, dessa campanha internacional super falada, conhecida, e que enfatiza, né, os cuidados aí preventivos da saúde da mulher, e onde a gente trata também nessas questões da imagem, né, com uma maior força, e os acessórios, eles entram, principalmente para quem está em tratamento, né, de uma forma mais intensa. Os acessórios entram de uma forma muito bacana, tanto para na questão motivacional, quanto para a questão de manutenção aí da imagem, né, através da autoestima e da vaidade, né. Então, só fazendo um link aqui com a questão aí do rosé, né, do nosso outubro rosa, né, e trazendo mais ainda um ponto de importância aí para o uso dos acessórios e também essas questões aí da imagem, de forma mais importante aí que a gente pode tratar com clientes, né, que possam estar vivendo esse momento, enfim. E uma forma também da gente abordar, né, a gente que trabalha com acessórios sobre essas questões da imagem ligada aí, então, a valorização dos acessórios aí nesse momento. Então, gente, voltando aqui, o ouro rosé, ele vai ser, então, 80% de ouro puro, que é aquele ouro 24, né, o ouro 1000 também, uma outra nomenclatura, e 20% de cobre. Esses 20% de cobre, ele pode oscilar um pouquinho também, tá? Se quiser um ouro assim, um rosé mais suave, ou um rosé quase vermelho, né? Puxando um pouquinho mais intenso, né? Então, essa porcentagem, ela pode oscilar um pouquinho, tá? É considerado um metal universal, embora mais associado às estações frias
e neutras frias. Universal no sentido aí nessa questão que peles quentes e frias de modo geral, né, Luísa, podem usufruir, né, no caso então da liga do ouro rosé. Na metodologia, né, do sazonal expandido, nós vamos ter 6 cores que são cores universais, né? A gente vai ter um verde, um turquesa, mais específico, né? Tem um aulão que eu falo só dessas cores, tá? Tem o berinjela, tem um azul índigo, né, mais fechado, e a gente tem um rosa magenta, que é considerado uma cor universal. E a representação dessa cor nos metais, ela vem para o rosé. A gente sabe que dentro, né, das colorações aí das 2 estações, as estações frias são aquelas que têm mais o rosa como característica, tá? Diferentemente das quentes, que vão ter ou os amarelos, no caso das primaveras, né? Ou os laranjas, no caso dos outonos, tá? Então, o rosé, ele vai entrar como uma representação do universal, como se a gente pudesse dizer assim, todas as estações podem usar o rosé, né? Embora seja mais apropriado, né, a gente pensar nas estações frias e neutras frias, especialmente, então, os verões, né, e os invernos. Lembrando sempre da diferenciação de acabamento. Agora, gente, como a Leila mesmo explicou, né, dependendo da quantidade de cobre que você tem, você vai pensar num rosé que tende mais ao quente, porque o cobre, essa coloração mais avermelhada, que pode estar mais associada às estações quentes, e uma menor presença de cobre, deixando o metal aí um pouco mais rosado, né, mais característico das estações frias. Isso. Então, gente, seguindo, temos a prata, né, que está no nosso elenco de metais preciosos, né, porque, como eu disse anteriormente, ela é um metal precioso, sim. A exemplo disso, nós temos aí a Tiffany & Co., né, americana de Nova York, que começou trabalhando só com prata. Hoje em dia ainda existe peças com bastante destaque, né, como os corações da Tiffany, a coleção de chaves feitas em prata. A Gaster trabalha com prata também, então só título de curiosidade, né? É um metal precioso e é destaque nas grandes joalherias também. Dentro da sua liga, nós temos a prata 1000 como a prata pura, né? Assim como o ouro 1000. E a 950, então, seria a liga mais usada. No caso, 95% vai ser prata pura e 5% vai ser cobre, né? Tem uma outra que se usa também, 925, depois vai ter a prata 700, 600, aí são pratas consideradas baixas, que para nós não entra o caso, mas se vocês se depararem com essas nomenclaturas, né? Aí já começa a entrar num outro viés, né? E a prata, assim como o metal branco, ela também está associada às estações frias e neutras frias, como a gente viu anteriormente nos metais brancos. Eu acho muito legal quando você traz, né, Leila, essa informação da prata como um metal nobre, porque muita gente não tem essa visão, né? E acha, por exemplo, que o caso do sucesso, por exemplo, da Vivara com a linha Life, que agora já tem lojas, né, só para essa linha Life, que não é uma linha que vai ter só a prata, né? Ela também vai trabalhar com outros metais, mas as pessoas acharem que é como uma espécie de segunda linha, né? E não é isso, né? Agora, obviamente que a gente tem que se atentar pela quantidade, né, da prata aí, compondo os acessórios para identificar, né, o seu grau de joia, né, digamos assim. Isso. E uma questão que às vezes acontece ainda ligada à prata é que ela, para algumas pessoas, ela oxida mais, né, em contato com a pele que para outras. Mas isso é uma questão bem, bem específica, né, dela ficar escura, né, nos primeiros momentos de uso, assim. O que acontece quando eu produzo prata, né, eu entrego uma flanela, principalmente quando o acabamento é polido, que a gente vai ver a seguir, né, para a própria pessoa, o próprio cliente fazer essa manutenção em casa, de passar essa flanela, né, e não impossibilitar o uso, digamos assim. Mas a prata, ela é metal nobre, sim, é precioso, sim, e às vezes tu pode até deixar ela guardada no porta-joias e ela vai escurecer um pouco, mas nada que uma flanela, né, não resolva. Então, ela tem a sua preciosidade, sim, né? A questão do cobre que eu comentei, né?
que ele é coadjuvante em função das ligas? Depende, né? A gente já viu que no ouro rosé ele é protagonista, né? Porque é ele que vai dar o tom aí do rosé, né? E a intensidade também através da sua quantidade aí na liga da joia em metal rosé. Então ele está associado aí a estações quentes e neutras quentes, e às vezes assim a gente encontra designers que vão confeccionar peças totalmente em cobre, é um trabalho mais especial, mais específico, enfim, tá? Mas geralmente ele vai estar principalmente na joalheria, né? Na joalheria clássica, enfim, vai estar muito mais presente no ouro rosé e como liga dos outros metais, né? Do ouro 18 e prata, enfim. Agora, é curioso a gente observar que uma boa parte das orientações no sazonal expandido vão designar mais o cobre para as estações de outono, lembrando muito aquela paisagem outonal que é bem acobreada mesmo, né? Com aquelas folhas, né? Quando eu falo dessa paisagem outonal, é a paisagem de referência, né, gente, da origem do método, que é uma origem norte-americana, né? Então é aquele outono norte-americano com aquelas folhas caindo, aquelas folhas mais avermelhadas, né? Mais acobreadas, tá? E na primavera se vê mais a presença ainda do ouro, né? E principalmente do ouro polido, do que do cobre. Mas nada impede, né, gente, como o metal tem uma característica de ser de uma coloração quente, de ser utilizado na primavera também. Mas pode ser que vocês não encontrem tanto esse direcionamento, e isso tem a ver exatamente com essa questão da paisagem das estações, que é a fundamentação do método, né, do sazonal. Então, a gente olhar para as paisagens e pensar, o cobre representa mais a paisagem outonal do que a paisagem primaveril. Mas uma coisa não impede a outra, né, de ser usada na prática e nos acessórios. Então, gente, como nós falamos, tá me ouvindo? Sumiu o som. Ok? Tá. Como falamos, então, da questão do rosé, né, como sendo universal, a gente tem um banho muito precioso aqui, realmente, que é o ródio negro, tá? O ródio negro, então, ele tem esse tom, assim, mais grafite, tá? Que pode ser banhado aí tanto na prata quanto no ouro branco, né? Os dois a gente pode usufruir do banho de ródio negro nos dois metais de base. Eu até estou usando aqui nessa composição, né? 2 colares em elos com o ródio negro, justamente para ilustrar aqui esse momento da aula, né? Então, ele é um tom também universal, né? E comum aí as estações frias e neutras frias. Eu também estou numa mistura aqui mas assim, eu estou usando o biju, né? Mas é uma O meu mistura também. aqui de... O meu Seu também. biju também? O meu é uma Sim. mistura, tá vendo? Um mix de metais no ouro velho Sim. e tem uma ideia de um prata envelhecido mesmo, né? Que puxa para essa ideia do Sim. ródio negro. Agora, uma Isso. orientação bem importante, gente. Como o ródio negro, né? Ele vai dar esse tom mais grafite para a prata, aonde que a gente vai encontrar ele como mais fidedigno às estações, né? Nos invernos que tem a escuridão como característica também, né? Então, as cores mais escuras que são presentes nos invernos. A gente vai ver bastante essa indicação do uso do ródio negro, tá? Agora, dos verões, o verão suave, que é o mais escurecido de todos, porque ele tem um certo sombreamento ali, né? Já caminhando para o outono, também é possível, né? De se pensar o uso de um tom grafite. Embora o verão frio também possa, né, fazer uso do grafite sem o menor problema. Já o verão claro, que tem como claridade uma característica principal, a gente vai pensar mais na prata, no ouro branco, né, no paládio, com um metal mais claro e mais polido, para representar mais a estação, né? Isso sempre tratando da ideia, né, de quem quer seguir a cartela de maneira mais fidedigna, tá? E aí, curiosamente, né, por exemplo, como a gente tem no outono escuro, né, que é o caso da minha estação, uma correlação com o inverno escuro, o grafite ele pode ser usado, né, também misturado aí nas estações, tá? E na primavera, estão conseguindo me ouvir? Sim. Uhum. Tá. Na primavera brilhante, que é a irmãzinha lá do inverno brilhante, também pode se usar um pouquinho desse ródio negro. A primavera brilhante das primaveras é a mais escurecida também. Então, ela pode também ter o uso do ródio negro, tá?
E aí, como a Luísa falou, né? Essa questão do mix de metais que ela está usando muito bem, ficou muito harmônico, né, Luísa? É também uma dúvida muito constante que eu vejo das alunas quando chegam no curso de acessórios, principalmente. Até algumas clientes também, quando me trazem, né? Enquanto dúvida, me traz essa questão, mas eu posso misturar os metais, né? Isso é viável, fica bem, é usável, enfim. Então, gente, misturar os metais, você tem que ter a ideia, né, de base que isso vai trazer um olhar mais moderno, né? Ele moderniza o styling, né? E tu pode fazer isso tanto em peças separadas, né? Tipo usar um brinco com um metal, um colar com outro, com banhos diferentes, metais de ligas diferentes, ou usar tudo numa mesma peça, né? Com esse mix que a Luísa mostrou, essa aliança Trinity também da Cartier, que são 3 elos aí, né? Cada elo representa um metal, tem o amarelo, o branco e o rosé, numa mesma joia, né? Que exemplifica muito bem essa questão de modernidade, de um olhar assim mais inovador também, né? Sai um pouco da questão dos clássicos aí, que tudo combinado, tudo certinho, né? Então, assim, isso é viável sim, fica harmônico sim e traz um olhar moderno para o visual, tá? Questão das estações neutras, né, Luísa? Aí com mais de um tipo de metal, né, vai ser mais fácil então de fazer essa mistura considerando a harmonização cromática. Porque assim, né, gente? Se a gente pensa, por exemplo, nas estações que tem como temperatura a principal característica, o que a gente vai observar? É que os metais, eles são mais fidedignos àquela estação. Então, por exemplo, se a gente pensa num verão frio, né, a gente só vai pensar na prata, no ouro branco, no paládio, e a gente pode pensar no banho de ródio negro aí também, né, embora não seja o mais representativo da estação. Agora, a mesma coisa vai valer para o inverno frio, né, são as mesmas orientações. Se a gente pensa na primavera quente, a gente vai pensar muito no ouro amarelo, né? No outono quente, a gente vai pensar nesse ouro amarelo, mas porém um pouco mais envelhecido, e no cobre, tá? Claro que a gente vai usar o rosé aí como um universal, né? A gente pode pensar o rosé em todas as estações, considerando, né? No verão e no inverno com menos cobre, e na primavera e no outono com mais cobre. Agora, as estações que são neutras, né? Elas vão ter uma mistura de DNA, digamos assim. Então, se a gente pensa, por exemplo, um verão suave, ele vai poder ter ali uma indicação, né, de usar os metais com a coloração cinza, né, o prata. Então, prata, ouro branco, paládio, mas ele também tem uma indicação do dourado, fosco, né, com moderação. Então, nas estações neutras, e aí o raciocínio vale para todas, né, a gente tem mais essa mistura de metais. Agora, óbvio, né, gente, o cliente que tem uma intenção de imagem, né, de modernizar a imagem, embora ele esteja numa estação totalmente fria ou totalmente quente, é claro que a gente vai indicar ele fazer esse uso de mix de metais por uma questão de objetivos, né? Nada vai impedir, a gente não precisa de ser aquela pessoa que vai seguir a cartela sempre à risca e se prender a ela, né? O cliente é muito mais do que a sua coloração pessoal e a gente precisa entregar para ele um resultado ali muito personalizado, né? Do seu dress code individual. Então, embora isso seja mais característico, né, das estações neutras, esse mix de metais, nada vai impedir de clientes de estações puras, né, de utilizar os metais misturados quando se tem intenção de imagem e também estilo, né, gente? Eu, por exemplo, tenho personalidades de estilo que vão permitir mais essa brincadeira. Tem personalidade de estilo que gosta da coisa mais combinada. Não tem um certo e um errado nesse sentido. É a gente perceber mesmo quem é o nosso cliente, qual é a identidade que a gente está construindo ali com ele. Aí. E dando continuidade, então, né, dentro dessas estações quentes e neutras quentes dos metais aí, a gente tem também os metais não preciosos, né, presentes aí nas bijuterias, principalmente. O latão, gente, o latão ele vai ter aí 70% de cobre e 30% de zinco na sua liga. Então, a gente tem mais uma vez aí o cobre, né, figurando e protagonizando, então, né, a liga do latão, que seria aí um metal precioso, né? E de estações quentes e neutras quentes. Aqui em Porto Alegre, só abrindo parênteses, ele é usado, né, com base de bijuterias para receber os banhos. Eu tenho aqui uma designer que é artista plástica, que é a Glória Corbeta, eu gosto sempre de citar ela em sala de aula,
não só por ser uma amiga, mas por ter uma representatividade bastante grande com a questão do latão. Ela trabalha muito com latão, confeccionando com metal, metal principal. Assim como se ela trabalhasse com ouro, né? No caso, ela trabalha o latão e ela criou uma linha de acessórios com corte a laser, com um trabalho muito interessante, muito bacana. Eu posso depois, vou compartilhar no grupo para vocês darem uma olhada no trabalho dela, tá? Eu ia falar isso, para você deixar lá o contato no grupo. Isso. E de novo, né, gente, só lembrando, né, que se ele tem esse acabamento mais fosco, igual a gente está vendo aqui, ele vai mais para uma característica outonal, né? E com acabamento mais intenso, ele vai para uma característica mais primaveril. Bom, dando sequência aí os metais não preciosos nas bijuterias, né? A gente vai ter a prata envelhecida, né? O que é a prata envelhecida? Na verdade, é a prata, né? Que ela passa por um processo aí químico, né? Com um líquido especial que torna, né? Algumas partes onde tu pode colocar ou passar o produto mais escura do que o normal. Então, ele vai dar um aspecto mesmo de uma peça que foi usada aí através do tempo, né? Que ficou com essa cara de envelhecida aí pelo uso, tá? Mas, na verdade, não é uma questão de envelhecimento natural, digamos assim. E sim por um processo químico, né? Então, que a prata passa em função desse produto, tá? Aí ela vai estar associada também às estações frias e neutras frias, né? Seguindo, né, Luísa, a tendência aí dos metais brancos. Sim, dos metais, Agora, ainda assim, ela tem uma forte correlação com os invernos, né? Por ela ser mais escurecida, né? Então, ela tem uma característica bem invernal, assim. E o outono escuro vai poder fazer um uso, né? Um verão suave, como ela tem tem um certo sombreamento, né? Mas ela é muito específica dos invernos, tá? Isso aí. Bom, a questão do ouro velho, gente, também chama atenção aqui, porque o ouro velho, tá? Não quer dizer que o metal ouro é velho, tá? É só um nome fantasia, uma nomenclatura, né? Que a gente usa para um banho que o metal aí não precioso, tá? Da bijuteria, geralmente é o latão, recebe também, tá? É um outro processo, um banho, então. E aí, mais uma vez, né, como a Luísa já nos colocou, vai estar associada às estações quentes e neutras quentes, né? Porém, com esses tons mais escurinhos. Eu até coloquei hoje a biju bem característica, assim, até meu cabelo tá mais puxando agora para esse tom, tá vendo? A luz ajuda a enfatizar. Para esse ouro mais envelhecido, né? Isso eu aí. adoro esse acabamento, eu acho muito bonito, mas não é todo mundo que gosta, né? Tem gente que tem essa sensação de que tira a nobreza, né, da peça. Exato. Mas como a gente fala no nosso mais curso, rocker para ela. Isso. Como a gente fala no nosso curso de acessórios, né? E seguindo aí o pensamento de Chanel, não são só os quilates que importam, né? Mas sim o efeito, né? E o efeito da prata envelhecida, da prata velha, do ouro velho, enfim, é muito bacana e dependendo aí, né? Realmente dos objetivos de imagem, ele pode compor um efeito muito interessante no look. Então, agora, gente, a gente entra na questão dos acabamentos dos metais, tá? Que os acabamentos dos metais é uma parte bastante importante, né? Da joalheria, principalmente aí na confecção, né? Digamos assim, das peças, porque é a etapa de finalização, né? Onde vai conferir não só o acabamento final, mas também um acabamento que ele pode ser mais especial, trazendo ou não texturas e brilhos diferenciados, né? Que aí vão influenciar também aí nessa questão das estações que a gente está vendo, então. Então, a gente selecionou 4 acabamentos mais usados, tá? Sendo que 2 deles, os 2 primeiros, eles são mais intensos, né? Em termos de acabamento, e os outros 2 são mais contidos, mais suaves, tá? Então, o primeiro acabamento, ele é o mais usado, é o polido, né? É a forma mais conhecida, mais usada, enfim, ele é realmente reluzente, brilhoso, confere um alto brilho aí nos metais, né? E por essa questão também, né, ele vai estar associado aí à questão das características mais intensas das cores, né? Porque realmente ele é mais intenso aí nessa questão de acabamento, então.
E aí vai ser bem importante a gente pensar que essa intensidade está ligada aos invernos e às primaveras, tendo como mais característico ainda, né, o inverno brilhante e a primavera brilhante, com esse tipo de acabamento, assim como o diamantado. O diamantado, então, né, também tem essa questão aí de um brilho intenso, né? Claro que para a obtenção desse brilho, enquanto que lá no polido tu usa uma pasta cor-de-rosa, numa politriz, né, onde tu passa essa pasta na peça e passa na politriz, que tem um movimento com uma escova, né, em alta rotatividade, que vai lustrar essa peça. Na questão do diamantado, né, vai ser um outro processo, é uma broca, né, diamantada, que ela vai fazer furos sobre a superfície do metal, né, e isso vai fazer com que se crie uma textura uniforme, padronizada, né, que também vai conferir bastante brilho, né, de uma forma diferente do polido, tá? Mas por essa questão também vai estar associado aí à característica mais intensa das cores. Depois nós temos o acetinado, né? Ou escovado. Também é um outro processo de obtenção desse acabamento, tá? Onde se usa uma lixa fina, tá? Que vai promover aí um brilho mais discreto, mais contido. Seria um brilho intermediário. Tu vê que a superfície ainda tem brilho, mas é diferente do diamantado, que é diferente do polido, né? É uma superfície com um brilho mais realmente intermediário, né? Se colocar numa escala aí de meio termo. E esse acabamento, então, ele vai estar mais caracterizado aí dentro das cores suaves também. Agora, de todas as suaves, assim, né, entre verões e outonos, esse acabamento, ele é super indicado para um verão claro, porque ele é suave, mas ele tem um leve brilho, que é uma consonância aí, né, do verão claro com a primavera, né? A primavera clara, por ela ter essa intensidade, né, esse mix aí, representa muito bem esse tipo de acabamento, tá? E você sabe, agora chamando para uma questão que a gente fala na escola, né, as cores de essência, eu sou primavera clara e eu me identifico emocionalmente muito com esse acabamento, eu gosto. Isso é muito interessante, né? Da gente perceber essas associações emocionais também, né? Com certeza. Eu, por exemplo, de todos os acabamentos em metais, assim, eu acho que os que eu mais gosto realmente são os envelhecidos. E, bom, aí tem a estação que já ajuda, né, também. Mas eu uso de tudo, assim, sabe? Eu acho que os únicos metais que eu realmente não gosto são aqueles rosés rosas, assim. Eu não tenho, eu tenho, sei lá, 3 peças aqui que eu raramente uso. Geralmente eu uso muito o ródio negro, eu uso muito a prata envelhecida, o ouro envelhecido. Às vezes eu uso um ouro mais polidão, sabe? E a primavera clara, né, por ela também ter essa consonância com o verão claro, né, então ela pode tolerar um suave misturado com um brilho, né? Esse acabamento acetinado, ele é excelente para isso aí também. Questão emocional, eu acho bem interessante, né? Como acaba aí entrando bem nessa questão e é bom pensar, né, Leila, que às vezes o cliente, ele tá numa estação, mas ele não gosta daquele acabamento. Você não vai proibir ele, né? Isso que é interessante a gente levar para os clientes também. Gente, o quarto acabamento mais usado dentro da joalheria, né? Seria o fosco ou opaco. Ele é um brilho bem contido, tá? E também é obtido de uma forma diferente dos acabamentos anteriores. Ele é obtido por jato de areia, né? Que é aplicado aí sobre a superfície da peça também. Ele vai ter um brilho, mas é um brilho bem pouco, praticamente inexistente, bem contido, bem suave mesmo, né? E mais uma vez aí a característica de suavidade, então, das cores, né, vai estar aí presente e representada nesse acabamento. Ele pode ser usado nos verões e nos outonos, mas ele é muito característico, né, de verão suave, outono suave, e das demais estações outonais, porque o outono ele tem como uma forte característica de ser, né, de cores opacas, tá? Então ele representa bem. Isso.
Então, agora com as pedras, né, Luísa? Agora eu deixo contigo a palavra. Tá. Os metais e as pedras preciosas, gente, das 12 estações, né? Eles vão ser indicados, como a gente já vem comentando aqui ao longo da apresentação, de acordo, né, com essas características, então, das estações. Quentes, frios, claros, escuros, suaves e intensos, né? Então, a gente já foi adiantando esse conteúdo aqui para vocês, né? Claro que a gente vai trazer imagens ilustrativas também, né? Agora, pensando aqui, né? Uma coisa é a gente seguir a harmonização cromática de uma estação, outra coisa é a gente se atentar ao perfil do nosso cliente, né? Às vezes o perfil do cliente é um perfil mais discreto, ele não vai gostar de metais tão polidos. Tem gente que tem o perfil discreto, mas gosta do polido por ser clássico. Então, a gente vai considerando também, né, aquilo que é particular ao nosso cliente, né? Então, os metais, eles podem ser indicados pelas estações, mas a gente não tem uma obrigatoriedade de seguir sempre à risca a cartela, porque o cliente ele tem uma série de fatores complexos de composição da sua identidade visual, né? Então, é muito importante que a gente considere vários aspectos aqui, muito embora a nossa aula vá se concentrar nas orientações por estação, tá? E, obviamente, vamos pensar nessa mistura dos metais aí, considerando as estações que suportam quando a gente quer seguir a coloração, né, em termos de harmonia cromática aí de cada uma dessas estações, né? A gente escolheu aqui no material, gente, pedras mais representativas das estações, considerando cartela de cores. Então, eu e Leila, a gente pegou as cartelas de cores das estações, comparou as cores das estações com as cores, né, das pedras, e a gente fez aí esse levantamento. Mas agora nada vai impedir, né, gente, de outras pedras serem utilizadas de acordo com a cartela de cores e até mesmo fora da cartela. Lembrando que os metais, né, eles vão ter mais efeito na coloração quando eles estão associados mais próximos do rosto e em maior proporção. Então, hoje, por exemplo, eu escolhi um colar, né, que está bem próximo do rosto. Ele tem um acabamento na minha estação porque ele é fosco. Ele tem um mix de metais que a minha estação suporta, o meu estilo também, os objetivos de imagem, né? Mas eu poderia usar, por exemplo, correntaria num cinto de outro acabamento, de outra coloração, está mais distante do rosto, não tem tanto essa interferência, né? E a gente tem que pensar nessa proporção também. Às vezes é um brinco tão pequeno que ele não vai fazer aquele efeito gigantesco no rosto, né? Então isso é bem interessante para a gente acalmar as pessoas, porque às vezes a gente pega cliente que só usa dourado, polido, e sai numa estação de prata fosco, a pessoa enlouquece. A gente não precisa disso, né? Isso é bem interessante, Luísa, porque realmente as peças delicadas, né, elas não têm esse efeito visual, né, comparativamente a peças, né, de maior efeito e peso visual também. E o muito legal dos acessórios é que, além desse efeito do rosto, às vezes digamos que um metal, uma pedra, que tem uma cor afetiva, né, emocional, como a gente comentou também, não necessariamente precisa ser usado próximo ao rosto. A gente pode usar como anel, como pulseira, né? Daqui a pouco como outro acessório também. Isso é bem importante de a gente comentar, como tu falaste, como uma solução, né? Para os clientes que são super apegados às questões da cartela e dizer, mas agora eu não posso mais usar, né, acabamento X, metal Y, enfim. Não, claro que pode. São só maneiras de a gente propor, né, em soluções essas questões. E também tem uma coisa, né? É bem interessante a gente pensar, muitas vezes, em fazer uma variação de acabamentos entre fosco e polido. Isso dá mais bossa para a imagem, né? Quando a gente brinca com esse contraste entre suave e intenso, entre um claro e um escuro, né? Então é bem interessante quando a gente brinca com contraste de temperaturas, usar um quente e um frio juntos, né? Então toda essa brincadeira de contrastes, seja de temperatura, valor ou saturação, vão conferir mais informação de moda no momento da gente compor uma imagem, né? Então, gente, não precisa da gente ficar tão restrito, né, às estações. Ainda tem mais uma coisa, né, Leila? As pedras da joalheria, elas têm um acabamento brilho, né? Você imagina você virar para uma mulher, igual eu, né, que sou de uma estação fosca, e falar, você não merece um diamante. Meu amor, vou arrumar uma amiga aqui. Assim, só porque a joia, né, é polida, eu não vou usar uma pedra polida e tal. Então, sim.
surtar com isso, né? É verdade. E lembrar dos efeitos compensatórios, né? Eu não estou usando metal na minha estação, mas estou usando uma maquiagem na minha estação, Isso. uma coloração de cabelo na estação, a blusa é da estação. Então, isso tudo a gente pode considerar no momento em que a gente vai trabalhar, né, com o desenvolvimento da coloração pessoal, em acessórios, né, e em demais aspectos, né, em demais elementos de design para compor a aparência aí dos clientes, né? Perfeito. Então aqui, gente, ó, a gente colocou, né, no nosso material cada uma das estações com a cartelinha e com as pedras e as indicações aqui, tanto de metais quanto de acabamentos, né? Então no verão claro a gente vai ter, como já comentado, paládio, ouro branco, ouro rosé e a prata, né? Pode usar o ouro amarelo, né, com uma certa moderação, principalmente porque ele tem uma consonância com a primavera, né? Então, o acabamento ele pode ser o fosco, né, mais característico do verão, de ser suave, mas pode ser o acetinado, que tem aquele leve brilho da primavera no fundo, né? Pode usar o polido em alguns casos também, não tem problema. Pode usar o diamantado, né? Mas eles vão ser com um pouquinho mais de moderação, considerando aí, né, essa consonância com a primavera clara, mas, enfim, não é tanto a característica do verão, né? As pedras preciosas, quer comentar, Leila, elas? É que a gente tem o quartzo rosa, né? O rosé, o quartzo rose, né? Também, aí de forma universal no inglês. A gente tem a pérola, né? Um tom mais aqui puxado, um leve rosinha, né? O meu que tá rosinha e não é champanhe, né? Aquela entre um branco, o tom mais pérola mesmo. E aqui a turmalina Paraíba, né? Que é uma pedra muito especial que a gente tem no Brasil. Foi descoberta na Paraíba, né? Tem esse azul Caribe, né? Que é um azul muito especial também. Então a gente escolheu essas para representar aqui o nosso verão claro. A turmalina Paraíba foi uma descoberta da Gaisterne? Ai, acho que não. É que assim, a Gaster, quando eles fizeram o reposicionamento de marca, principalmente para o mercado internacional, eles trouxeram a questão da nomenclatura das pedras brasileiras, né? Então, todas as pedras coloridas, né? Aqui com maior destaque no Brasil, a Gaster meio que se utilizou dessa nomenclatura, né? De uma maneira comercial, inclusive, né? Porque a Gaster aí tem vários locais do mundo. Mas não tenho essa informação, Luísa. Mas assim, que ela uma coisa deles. Mas assim, que foi descoberta aqui no Brasil, na Paraíba, por isso que isso sim. E agora, dos tempos para cá, falaram que já encontraram também na África, enfim. E que ela está escassa, que já não encontram mais. Não se encontra mais. Isso. O que confere aí mais valor, né? Se torna mais rara ainda, mais difícil o acesso. Enfim, já é uma pedra bastante valiosa, né? Isso só torna ela ainda mais valiosa. Mais valiosa. Perfeito. Bom, no verão frio, né, gente, a gente vai ter os metais aí, o paládio, o ouro branco, o rosé e a prata, né? Lembrando que como a estação é fria, né, a gente vai ser mais específico, né, aquilo que é bem característico da temperatura. O acabamento fosco, né, que é bem o caso do verão. As pedras preciosas, aí temos, né, Leila, topázio azul, essa primeira. Azul. Isso. Água marinha e a salsi branca, né? Isso. A água marinha ali, que é do meio, ela é um azul também, como o topázio, mas é um azul diferente. É um azul que lembra, o próprio nome já diz água marinha, por quê? Porque lembra um azul mar, enquanto que esse topázio lembra um azul mais céu, né? Seria essa pequena diferença. E a salsi, então, que é essa pérola super especial, né? Dos mares do sul do Pacífico e super valiosa também, né? Aqui na cor branca representa o verão frio e é importante saber que ela também é rara e valiosa porque ela leva 6 meses, mais ou menos, para se formar dentro do molusco. Eu não sabia disso, que ela leva tanto tempo para se formar. Caramba. E a obtenção dela também nas fazendas de pérolas, né, que são aí tudo via marítima, obviamente. A gente fala fazenda, mas é tudo no mar, né? A obtenção dela também é mais difícil, porque é super, né, distante, nos mares do Pacífico. Enfim, pensa na Oceania, Austrália, aquela região, é onde a gente encontra a incidência dessa pérola.
Gente, uma informação também, assim, que eu acho que é legal, é que o branco, né, por ser uma acromia fria e claro, né, por ele ser mais claro, ele vai estar muito associado aos verões, mas nos invernos a gente também tem os brancos, tá? Mais a representatividade do gelo, da neve, né? Então, também se pode pensar em usar pérolas brancas nos invernos, tá? Mas a gente colocou mais aqui como verão, considerando essa ideia da claridade, né, como uma representação significativa da estação, Uhum. tá? Bom, o verão suave, né, como eu já tinha comentado, dos verões ele é o mais fechado, então ele já vai ter um sombreamento caminhando aí para o outono, né? Os metais já vão ser mais misturados, é uma estação neutra, né? Então a gente vai ter aqui paládio, ouro branco, ouro rosé, a prata envelhecida, lembrando desse sombreamento da estação, né? Pode-se usar um ouro amarelo, né, e o latão, mas com uma certa moderação, preferencialmente no acabamento fosco, porque aí, de fato, para conferir a ideia da suavidade da estação, né? E Uhum. as pedras a gente vai ter, né, a ametista, essa primeira aqui, a salpsi cinza e o topázio imperial rosa. Lembrando, Leila, acho que a ametista é a pedra que simboliza a moda nas profissões, das pedras das profissões, ou tem mais de uma para profissão? Ah, isso tem mais de uma. Isso é Tem mais de uma, bem, né? tipo assim, nas pedras dos anéis de formatura, principalmente, né? Das áreas da saúde, a esmeralda aparece na psicologia, na farmácia, na medicina, né? O design aí vai ser a safira azul, administração, engenharia também. Então elas conversam, né? Entre aí as profissões. E o que eu queria chamar a atenção aqui, o topázio imperial rosa, né? Ele também vai ter um topázio imperial, ele vai se encontrar às vezes num tom meio salmão. Então a gente colocou bem definida a cor, né? Para casar dentro aí da proposta da estação aqui. Ah, bem lembrado, que o salmão, ele é mais primaveril, né? Que seria mais primavera. Então o topázio imperial a gente encontra tanto no rosa, nesse tom de rosa que a gente usou, quanto num tom mais salmão, alaranjado, né? Também. Legal. Bom, seguindo, né, para os outonos aí, a gente vai ter também, né, no outono suave o acabamento fosco como bem característico. Os metais aí já vão dar mais preferência para o ouro, né, o amarelo, o latão. Pode usar um paládio, um ouro branco, o ouro rosé, a prata, né, e a envelhecida com uma certa moderação, porque aí já estamos falando, né, do fundo do verão suave aí, coordenando com a estação, né? E as pedras Uhum. preciosas são essas três aqui, né, Leila? Esse primeiro, que é o Isso. quartzo rutilado. Vai lá. Isso, primeiro de baixo para cima. Aqui, o quartzo Ah, rutilado, que tem esses verdade. risquinhos. Aí nós temos a pérola salcia amarelada, que é essa bem valiosa, que eu falei dos mares do Pacífico, né? E Uhum. lá em cima nós temos a ágata, então. A ágata aqui nesse tom, né? Que lembra um tom um pouco mais amarelado. Às vezes a gente vai encontrar a ágata, só a título de curiosidade, a gente está falando de cores também, em tons de pink, azul, verde, mas aí são tons tratados, tá, gente? Os tons naturais é esse que a gente colocou aqui, né? Depois vai ter um outro tom cinza, um outro tom preto também, né? Mas só quando vocês encontrarem ágatas nesses outros tons mais vivos, elas são tratadas, não são naturais. Legal, eu nem sabia. Para mim era assim mesmo. Não, sabe o que acontece? Acontece assim que existem. O pessoal vai buscando novidades através das pedras, né? Porque a gente não tem assim mais. Daqui a pouco a gente não vai ter de onde tirar, né? Que são os minérios preciosos, eles são finitos, né? Então acontece que vão se buscando estudos e formas, né, de trazer cores diferentes, né, para as pedras que já existem. E uma delas é esse tratamento que a ágata recebe. Interessante. A Uhum. gente sabe, né? Realmente, né? É um recurso finito, a gente tem que, né, pensar nisso tudo aí. Valorizar, sim, sim. Com certeza. Bom, em relação ao outono quente, gente, né? Os metais também aí, vamos pensar na estação cuja principal característica é a temperatura, são mais o ouro amarelo, o latão, o ouro velho e o cobre, né? Especialmente o ouro velho e cobre, porque é o outono quente, os outonos eles têm essa característica de serem cores um pouco mais fechadas, né? O acabamento mais fosco, tá? E as pedras a gente vai ter, né? Essa aqui, né, Leila, que é o quartzo Primeiro é o fumê, fumê, isso. O a do segundo meio. ali a gente tem o do meio, né? A coral, né? Que é sempre vermelhas, geralmente vermelha, e a ágata de fogo, né? Todas elas, né, respeitando aí essa questão da temperatura, né?
e também do quente. Da temperatura e bem a Uhum. característica das cores da estação, Sim, né? da estação do outono quente. Já o outono escuro, gente, ele vai ter, né, como metais aí o mix, né? Tanto o ouro amarelo, latão, ouro velho, cobre, mas a gente também vai pensar no ródio negro, né, no acabamento de ródio negro, né? A prata envelhecida também podem ser usadas com uma certa moderação, respeitando essa ideia da escuridão, né, como uma característica principal da estação. Pode-se usar o fosco, mas o outono escuro ele tolera muitas vezes um leve brilho de fundo, né? Então o acetinado ele pode entrar um pouco do polido também, né? Mas com uma certa moderação. Mas em geral o outono escuro, como ele tem, né, uma consonância com o inverno escuro, ele lembra assim esse fundo mais intenso, né? E as pedras preciosas são essas aqui. Eu tô doida para ter uma peça em pedra granada que eu acho muito bonita. A Vamos granada, sim, pensar, um né? vermelho, sim, com certeza. E a granada é um vermelho, né, mais fechado, né, assim, escuro mesmo. Temos aí a âmbar, que é essa gema do meio, né, esse tom amarelado, um pouco alaranjado. E a Jade, que tu falaste do clone, né, a própria personagem Jade, né, também usava uma pedra verde, que às vezes as pessoas falavam assim, mas é jade verde ou é uma ágata verde? A gente, na verdade, não sabe, né? Porque Não. figurino da Globo, o importante é o visual, né? Mas aí a ágata verde é bem próxima da jade verde, só a título de curiosidade também, né? Que seria aqui a terceira. Eu acho a granada, ela tem um tom de vermelho mais carmim. Eu acho um vermelho tão Sim, chique, esse vermelho da com granada. certeza. Depois você me passa o orçamento, que eu quero fazer Pode deixar. Vamos pensar, Luísa. Ai. Agora nós vamos para os invernos, gente. Eu amo as Isso. pedras dos invernos, eu acho todas muito belas, muito Muito belas, especiais. né? Muito, né? Os metais no inverno escuro, lembrando, né, do respeito aqui à característica da escuridão, a gente vai ter o ródio negro, a prata envelhecida, mas dá para usar paládio, ouro branco, prata, ouro amarelo, latão, ouro velho, tudo, né? Até o rosé dá para entrar aqui também, né? É bem versátil, mas com mais escurecido, melhor, né? Pode-se usar acabamento polido ou fosco, né? Lembrando que o inverno escuro, como ele é irmão do outono escuro, um pouquinho do fosco pode entrar também, né? E as pedras preciosas, belíssimas, né? Isso, então nós temos aí a safira, né? Que tá a primeira lá no topo. A pérola Tahiti cinza, né? Que aí, mais uma curiosidade, essa também cultivada em fazendas, né? Aí no Tahiti, então, que é um arquipélago de 118 ilhas, por isso que ela tem esse nome Tahiti, né? Que é proveniente desse arquipélago. Ela leva 18 meses para se formar dentro da concha. Então, por isso que ela também, além, né, da distância, o acesso, né? Ela também é super valiosa. Só com uma informação. E temos também a sodalita, né? Que é essa pedra azul, um azul mais opaco, mais escuro também, que caracteriza muito bem a nossa estação aqui de inverno escuro. E aonde a gente vai ter o diamante, né? Que eu acho que é uma pergunta que não quer calar. Com certeza. Ai, mas e o diamante, né? Claro que assim, a gente nunca tem só esse diamante, né, Leila? Depois acho que você vai comentar aí, né? A gente não tem só o diamante, né, transparente, incolor, né? Mas o diamante, ele é muito característico do inverno frio, né? Que tem aí, respeitando a característica de temperatura, mais o paládio, ouro branco, ouro rosé, a prata envelhecida e o ródio negro, tá? Acabamentos polido, diamantado, né, com brilho. As pedras preciosas aí, vamos falar delas, né? A primeira... Isso, então, a primeira é a rubelita, né? Ela seria, assim, uma prima do rubi, que o rubi, o rubi mais conhecido, né? Aquele vermelho bem intenso, bem vivo, vibrante. E a rubelita seria uma prima porque ela tem características que se aproximam do rubi, mas ela tem esse tom, um vermelho meio vinho, né? Um tom, assim, mais puxado para um vinho, assim, mais diferenciado mesmo. O diamante, né, como tu falaste, também é uma pedra super famosa, é uma celebridade entre as pedras, e aqui a gente está se referindo, né, em color, destacando que existem diamantes rosa, diamantes amarelos, a própria Tiffany, em Nova York, na Quinta Avenida, ela tem um andar só dedicado aos diamantes, então quando a gente puder viajar novamente, em uma oportunidade, quem puder visite, porque vale muito a pena.
Depois nós temos aqui, dando sequência, o ônix, que seria essa pedra preta, né? E a ágata rosa, como eu falei anteriormente para vocês, a aparência rosa, ela já sofreu um tratamento aqui para chegar nessa cor, então. Mas também representa muito bem aqui o nosso inverno frio. Nossa, lembra muito aquele fundo da pitaia, sabe? Aquela pitaia pink, Ah, né? verdade, Lembra verdade, isso muito a pitaia mesmo. pink. É Muito. verdade, bem lembrado. Nos invernos brilhantes, né, a gente vai ter já uma mistura com primavera, então os metais eles podem tanto ser usados, né, com a coloração mais voltada para o prata quanto para o dourado. Aí a gente vai ver, respeitando aí, né, a característica da escuridão. O ouro velho pode-se usar um cobre ali, tá? Mas aí você pode usar ouro amarelo, enfim, essas estações que são mistas, né, gente, que são as neutras, elas têm mais condições de receber, né, metais diferentes e acabamentos diferentes. Agora, no caso do inverno brilhante, respeitando a característica, né, de ser intenso, indicamos aqui os acabamentos polido e diamantado, né? E vamos às pedras preciosas. Então, a gente tem a esmeralda super, né? Nós temos os metais nobres preciosos e temos as pedras nobres preciosas. Então, a esmeralda é uma pedra muito, muito nobre, né? Tem um valor agregado muito alto. As colombianas, a título de curiosidade, mais uma vez, são as mais valiosas, porque tem um verde intenso, assim, e tem poucas inclusões, né? O que torna essa pedra ainda mais valorizada, né? E mais bonita, né? Seguindo, nós temos o rubi, então, que esse é o rubi, que é o vermelho, né? Esse vermelho vibrante, aberto, diferente da rubelita ali, nós falamos antes. Topázio verde, a turmalina verde também. Ele puxa um pouquinho mais para às vezes um tom folha, às vezes um tom oliva, né? Um verde mais contido. Então, são pedras que exemplificam muito bem também o inverno brilhante. Já na primavera brilhante, a gente vai ter a mesma indicação de mix de metais, né? Acabamentos também polidos, respeitando essa ideia de ser uma estação bastante intensa, mas com pedras totalmente diferentes, né? Uhum. Sim, temos o citrino, né? A primeira aqui, que é bem assim, um amarelo bem alaranjado. Lembrando assim a cor do whisky, né? Da bebida. Ele é bem esse tom, assim, né? O peridoto, que é um verde, que eu costumo dizer assim, é um verde papagaio, né? Porque tem o verde folha, que se encaixa melhor nas outras. Esse é um verde um pouco mais aberto, assim, né? Mas também vibrante. E o topázio imperial vermelho, que eu comentei anteriormente, né? Que a gente colocou aqui para vocês. O topázio rosa, né? Então ele tem esse vermelho que já é um tom mais acima do tom salmão que a gente comentou aqui também. Muito especial. Uma pedra muito especial também, aqui no Brasil, né? Descoberta em Minas Gerais, tua terra, Luísa. Mesmo, eu não sabia que era uma pedra mineira. É uma pedra mineira também, assim, pelo menos a maior incidência, né? É uma pedra de Minas Gerais. Eu mesmo, quando eu estive em Ouro Preto, ano passado, eu comprei um exemplar lá para trazer, que eu queria muito, um exemplar bruto, né? Enfim. E é uma pedra bastante especial também aí, que, junto com as outras, exemplifica a nossa primavera brilhante. Ouro Preto é um lugar que realmente tem muita loja, né, voltada para isso. Muito especial. Eu fiquei maluca. Fiquei maluca. Que saudade. Nossa, saudade. Ouro Preto é muito agradável, verdade. E é como eu tinha comentado, né? Nas primaveras a gente sempre vai ter esse fundo meio amarelado, meio fogo, assim, né? Nas cores, que a gente vai ver muito nas pedras, né? Todas essas aqui, por exemplo, você percebe que tem um fundo bem amarelado. Quando a gente vai para a primavera quente, né, gente? Mais interessante ainda a gente falar do ouro amarelo, né? Do latão e do cobre. Lembrando dos acabamentos mais polidos, né? Ou diamantados, tem que ter um brilho por conta da estação ser intensa. E a gente tem essas 3 pedrinhas aqui para representar. Isso aí, a Greenwald, né? Que é esse tom assim meio champanhe, né? Um champanhe mais intenso aí. O topázio imperial, a gente já vem falando do topázio imperial, essa é uma outra tonalidade, então, dele, né? Do imperial amarelo, né? E a Jade, que a gente comentou aí da novela, que deu o nome à personagem aí da novela Clone, né? Então, e que exemplifica a nossa primavera quente. Agora essa Jade aqui, ela me lembra mais aquela cor de abacate, sabe? Da ela abacate, é mais um tom né? mais verde. Ela é mais aberta, né? É Desculpa, diferente... verde mais claro, mais aberto, enfim. É diferente da ágata que a gente viu no outono escuro aqui, ó.
Sim. Tá vendo que é um verde um pouco mais fechado, né? Isso. Aqui já é um verde mais aberto. Mais Verdade. aberto. Isso acontece também, de a gente ter a mesma pedra com tonalidades, né? Diferentes. E Isso. por último, mas não menos importante, né? A gente vai ter a primavera clara, né? Com um mix de metais, tanto dourado quanto prata, né? Rosé aí também sendo utilizado, mas com moderação, em consonância com esse verãozinho claro de fundo, né? Acabamentos podem usar os polidos, os diamantados, mas o acetinado é bem importante também da gente considerar, e o fosco aí com moderação, né? E as últimas pedras, né? A primeira aqui. Turquesa, então, né? Que era uma pedra bastante aí, admirada pelos egípcios, né? Nas antigas civilizações lá atrás. A malaquita, que é uma pedra, ela não é uma pedra translúcida, né? É uma pedra mais opaca, mas ela tem esse brilho, né? Essas veias de intensidades diferentes, né? De verde. E o coral nesse tom mais salmão, que não é tão vermelho como a gente viu anteriormente, mas é um tom mais ameno, assim, né? Também que entra muito bem na primavera clara, esses tons mais suaves também, né? Eu acho essa pedra turquesa maravilhosa, assim. Não, Eu linda, adoro linda. ela. Eu acho ela E eu muito gosto, bonita. inclusive, mas é uma questão emocional pessoal, né? De contrastá-la com coral. Fica muito bem, uma coisa. Me Nossa, passa fica assim, uma linda mesmo. mensagem muito verão mesmo, essa coisa de É verdade. contraste. Se eu pudesse eleger, porque eu não sou uma pessoa de cores muito do verão, sabe? Mas assim, as cores da primavera me atraem muito mais, né? E eu acho a Sim, turquesa, para mim, a mais Muito maravilhosa. especial. É especial, sim, com certeza. É. gente, então, continuando o nosso material aqui, vamos falar sobre os materiais alternativos, né? Muito presentes, né, na joalheria contemporânea, principalmente, né? Mas nesse momento aí, nesse atual cenário que a gente está vivendo também, né, pela questão sustentável, né, da utilização aí de materiais alternativos que se mesclam junto aos materiais preciosos, seja gemas preciosas ou mesmo os metais preciosos aí que constroem, então, a estrutura das nossas joias, né? Então, eles estão muito presentes aí dessas questões de sustentabilidade. E também, como eu comentei anteriormente, né, já sabendo que os nossos minerais preciosos aí, eles são finitos, né? Então, cabe a nós designers e profissionais aí da imagem, né, buscar soluções, né, através dos materiais também, que possam aí trazer as mensagens e alcançar os desejos de imagem, então, dos nossos clientes, tá? Então, a gente elencou alguns materiais aí aqui também. Muitos deles fazem parte da joalheria já há mais tempo e, de uma forma geral, agora, como tendência, né, eles também vão estar em destaque. A madeira, né, aqui junto ao ouro, né, e o diamante, enfim. A resina muito presente também. Resina e os acrílicos também, né? Eles estão juntos aí nas tendências. O vidro como um material interessante aí pela transparência também, às vezes vidro no tom transparente, às vezes em tons coloridos, tá? Aqui, outros materiais às vezes não pensados, né, mas que dão um efeito muito bacana nos acessórios, de um modo geral, a renda aí com pedrarias, né, um efeito interessante com o maxi colar, os tecidos que cobrem aí, trazendo padronagens, estampas e outras possibilidades de cor, lã ou linhas também, né, agora a gente está se aproximando aí aos poucos do verão, então a gente pode trabalhar também esses elementos aí bem próximos, né? E o colorido, enfim, principalmente nos brincos esses que são, agora me fugiu o nome, mas são tipo estilo franja, né? A gente Tem os consegue trabalhar bem. macramês também, né? Usa bem. Isso, a gente consegue trabalhar bem essa questão aí das linhas e lãs nessas franjas.
Depois nós temos o cordão náutico, gente. O cordão náutico, ele às vezes não agrada todo mundo em função do volume, né? Porque os nós, eles criam um pouco de volume. Mas, dependendo como se faz o trabalho, né? Com essa proposta que a gente colocou aqui com metal, ele pode ficar interessante também, tá? E o fio encerado também é uma outra possibilidade aí, né? Junto ao metal. E as pastilhas de banheiro que eu trago aqui também, a gente trouxe, que é um dos trabalhos dessa designer, né, que é conhecida e também trabalha com artes plásticas aqui em Porto Alegre, que eu vou depois compartilhar no grupo para vocês conhecerem o trabalho dela. Que é um trabalho um pouco mais artístico, mas que tem entra muito nessa questão aí dos materiais alternativos e de uma peça mais contemporânea também. Bom, aí nas questões de tendências em formas, tudo que está aqui, gente, a gente pode considerar, assim, clássicos da joalheria, tá? Se a gente for fazer um levantamento aí, toda a linha do tempo, praticamente, da joalheria, eles estariam presentes de alguma forma. Porém, claro, tendências, né, sempre baseadas em estudos de comportamento, estudos de momento, eles destacam, né, elementos e materiais aí para comporem, né, a moda aí de um determinado período aí que vão estar em voga. Então, dentro dessas tendências em termos de formas, nós vamos ter na joalheria flores, laços, esferas, elos grandes nas correntes, como a gente já comentou aqui no início da aula, né, tanto eu quanto a Luísa estamos usando. As penas, né, também em formatos de metal ou como elemento natural. Os camafeus, muito usados em broches, eles vão aparecer tanto em pingentes como também em brincos. Cobras, né? Um clássico aí desde a época dos egípcios, né? Um símbolo de poder aqui, dando uma dica também em questão de significado. E os pássaros. A gente nem combinou, né, Leila? A gente não combinou que ia Não, usar e é verdade. viemos nas tendências. Verdade. Bem isso. Tendências aí de materiais, gente. Então, tecidos, madrepérola e pérola. Madrepérola e pérola usadas de forma separada, né? Em peças de forma separada, né? Mas também juntas numa mesma peça, tá? Então, é bem interessante. Aí a questão das duas juntas sempre tem uma questão muito harmônica, até de composição, né? Porque a madrepérola, né? Significado que significa mãe da pérola, né? Então é interessante, vai ser interessante tanto usadas junto como separadamente, tá? As gemas translúcidas, né? Nós falamos bastante das gemas que brilham, né? Translúcida é a gema que ela é transparente, tem maior incidência de luz, né? Mas aí podem perguntar assim, mas as gemas translúcidas, coloridas, elas sempre estão presentes na joalheria? Sim, elas sempre estão presentes. Porém, agora nessa tendência de 2020, 2021, elas vão ter um destaque maior ainda, tá? Principalmente nos cortes de lapidação oval, o carré, que é o quadrado, e as retangulares, tá? Também, em contrapartida, as gemas brutas, né? A gente tem essas lapidadas, mas também as gemas brutas vão estar em alta e mostrando a sua beleza também natural, né? Madeira, mais uma vez a gente comentou, também presente, assim como a resina e os acrílicos. Tendências em termos de joias, gente, que vão estar com maior destaque, né? Os holofotes mais voltados para esse tipo de joia. Os brincos descasados, Luísa já viu usando, muito, muito bacana o efeito que traz, essa coisa parece mais despretensiosa também, né? Adoro. Então, assim, muito bacana, os brincos descasados que são diferentes em tamanhos, têm assimetria, às vezes, de cores, de design. Os camafeus, né, como eu comentei, também vão estar bem presentes aí, não só mais como broches, né, mas também em outros formatos de joias. Os brincos air cuff, que são esses que sobem na orelha, né, também vão ter uma visibilidade maior agora como tendência. E como a gente já falou, né, estamos aqui usando os colares com correntes, né, e também outras peças com elas, enfim. Sabe o que eu acho? Assim, essa coisa de brinco descasado, né? Já tem um tempo que eu uso. E isso me fez ter muito mais possibilidade de uso das minhas peças, porque
Hoje eu nem compro, às vezes, o brinco descasado. Eu pego um brinco de um que eu acho que conversa com outro brinco que eu tenho e uso misturado, sabe? Então, eu acho que isso super ajuda a render Não, mais a quantidade de acessórios que a gente tem, não, né? super funciona, porque daqui a pouco, assim, não é o mesmo design, mas daqui a pouco um é em pérola, o outro é em pérola, madrepérola, eles se conversam através dos materiais e tá feita aí Eu gosto a bastante dessa proposta. mistura. E acho que isso realmente tem trazido mais interessância, assim, né? E eu agora tenho feito muito isso, de pegar um brinco que é de um com de outro, e falar, nossa, mas fica tão legal junto, sabe? Costumo misturar, gosto bastante. Bom, Não, a gente muito está bacana. finalizando aí, né, gente? Vamos só algumas dicas que a gente até já comentou algumas coisas aqui. Uhum. Lembrar de entender quem é o seu cliente, quais são os seus objetivos de imagem, qual o perfil de acessórios que essa pessoa utiliza, né? Para a gente indicar de maneira mais assertiva. Aqui a gente fez bastante orientação, não só em termos de características, né, dos acessórios, mas também a questão, né, das cores das estações, mas claro, a gente pode sempre personalizar, né? E desenvolver muitas vezes essa joia personalizada, né? Eu acho que esse é um atendimento bem legal de ser feito, né? Considerando aí objetivos de imagem, coloração, personalidade de estilo, visagismo, shopper. A gente até já fez uma ferramenta que a gente também vai disponibilizar para vocês meio que fazerem esse briefing de atendimento. Então, vocês vão ver ela lá na plataforma. É como se fosse um plannerzinho para desenvolver essa joia, né? E levar essa joia para quem realmente tem a capacidade de fazer esse desenvolvimento, né? É Isso é caso muito aí. bacana, né, Luísa? Porque a cliente se sente ainda mais valorizada, se sente mais única, né? Porque é um serviço que realmente é exclusivo, né? É uma peça aí voltada para ela, seja desenvolvida para ela ou como tu mesmo falaste no shopper, né? Que vai ser uma peça pensada, escolhida, né? Para aquela determinado objetivo e desejo dela, enfim. Com certeza, né? E é bem interessante a gente pensar também, né, que com mais a gente consegue detalhar esse atendimento, né, mais a gente vai trazendo critérios para compras, né, de modo assertivo. Então, quando a gente vai para um serviço de personal shopper, por exemplo, é fundamental que a gente tenha critérios. Então, saber argumentar, né, quais são os metais. Se você já tem uma informação de coloração, você já sabe pensar os metais de acordo com a estação. A informação de estilo também vai ajudar muito a escolher essas peças, né? Com mais critérios você tem, mais refinada fica essa busca, né, por esses produtos que vão representar melhor aquele cliente e, obviamente, mais personalizado o dress code dele como um todo, tá? Então, a gente vai entregar para vocês essa ferramenta também, né? Lembrando, Uhum. gente, né, também a comunicação muitas vezes dessas cores, né? Como é que a gente vai aplicar essa comunicação aí, tá? Então, paládio, ouro branco, platina, prata, né? Principalmente polidos, né? Bem intensos, vão se identificar muito com a ideia da modernidade, do futurismo. O ouro amarelo, ele é mais um clássico, então ele vai transmitir mais essa ideia de poder, de ostentação, né? É a cor dos deuses, o dourado, né? A sensualidade, tá? O rosé, mais delicado, mais feminino, né? O latão e o cobre, eles trazem também uma certa sensualidade, né? Mas não chega a ser tão intenso quanto é, por exemplo, um ouro amarelo polido, né? O ouro velho, a prata envelhecida, o ródio negro trazem uma certa sobriedade, um pouco mais de maturidade, por não terem tanto essa coisa do cheguei chegando com os acabamentos mais brilhantes, né? E as pedras preciosas, elas vão ter significados diversos aí. Leila pode falar disso muito bem, né? Usos terapêuticos, pedra dos signos, das profissões, né? Eu Ah, nem isso é sei se muito a galera procura interessante. muito isso. A galera procura Olha, ainda, né, Leila? tem clientes bem específicos, viu, Luísa? Aqui para te colocar para as gurias, né? Tem clientes que são bem específicos, que se identificam, sim. Eu tive já alguns casos, por exemplo, de clientes que me procuraram para desenvolver uma joia em ametista, que é o quartzo violeta que nós vimos na nossa relação, né? Por ser uma pedra que tem a propriedade mitológica e terapêutica de transmutar energias negativas, os famosos Uau! mal-olhados também, né? Claro, tá uma coisa associada é que ela é um cristal, né? Aliás, todas as pedras preciosas são cristais porque elas se formam com base na cristalização, né? Mas ela, através da sua cor, que é uma cor também mais espiritualizada, né? Essa questão de transcendência, enfim, faz com que ela tenha esses poderes terapêuticos aí. Então, já tive clientes, sim, que me procuraram para executar um projeto baseado nessa questão.
Também a questão de signos, às vezes acontece as pessoas que são mais conectadas, né? As questões de astrologia, enfim. Profissões mais quando são joias de formatura, como a gente também comentou, e aí tem as pedras específicas, né? Para essas questões. Mas é muito interessante ver os diferentes vieses, né? As diferentes, como eu posso dizer, os diferentes desejos, né? Que te levam a executar em um projeto específico aí de uma peça personalizada. Fato. Bom, pessoal, chegamos ao final então, né? Se tiverem perguntas, né, e quiserem comentar do porquê que valeu a pena o nosso encontro de hoje, eu vou fazer um stop share. A gente já pode abrir aqui, né, as perguntas. Tem uma pergunta aqui, Leila, que é sobre a questão do comprimento dos acessórios, né? Quando é que eu uso mais comprido, quando que eu uso mais próximo ao pescoço? Você quer comentar isso aí? Isso seria o que? A questão de brinco? Ou a questão de... Não está especificando aqui se é um brinco ou se é um colar, né? Se é colar, a gente tem que ter sempre... pescoço, né? Tá, colar, gente. Então, assim, ó, a gente tem que ter sempre em mente a questão do comprimento do pescoço, tá? Não que tenha, assim, uma medida específica, tá? Mas um pescoço mais curto, por exemplo, Não, tá? meu, Vou dar o exemplo de uma choker, né? A choker, ela cria uma linha ilusória, né, com a base do rosto aqui. Então, a gente usa uma choker que ela é bem justinha ao pescoço, né, faz um corte. Então, o pescoço, se já for mais curtinho, né, vai fazer com que ele realmente diminua mais. Então, tem que ter esse cuidado, né. A questão da altura, né, de um pescoço, né, um pouquinho mais alongadinho, te possibilita mais usos, né, nessas questões de democráticas, assim, nesse caso. Agora é engraçado, o meu pescoço é bem curto, mas eu adoro uma choker. Eu uso. Eu não me importo tanto com essa ideia Mas aí da é só harmonização, colocar um pingente, sabe? Uma choker que faça com que o olhar desça. A gente tem sempre uma solução, né? Sempre uma solução, Eu uso choker, aí eu boto um decote V, sabe? Isso, também que criando alonga, outros pontos de também. atenção. Eu acho que cada um vai ter um jeito aí. Isso. E aí, meninas, dúvidas sobre o conteúdo? Vai lá. Oi, tudo bom, gurias? Tudo bem? Mas eu já conheço vocês, né? Vocês não me conhecem. Só uma quebra-gelo. Gurias, eu sou aqui de Porto Alegre, eu fiz o consultora, né? Sou consultora, na verdade estou desenvolvendo isso, ainda não saí, ainda estou, acho que unindo, acho que veio somar muito para mim. Acho que esse é o meu terceiro aulão, então eu estou que é bem como vocês duas estavam comentando. Primeiro é o teu estilo, ou o teu formato de corpo, rosto. É justamente a pergunta que alguém iniciou que eu queria falar. Por exemplo, para mim, tá? Eu tenho dificuldade. Eu sou Inverno Brilhante, que eu achei ótimo que quem ainda não fez a consultoria, né, ou fez o curso, perfeito, complementou assim o que a gente às vezes precisa algo mais, né? Agora, eu tenho dificuldade, então eu tô me usando como base. Na verdade, eu comecei o curso por minha causa, por minhas dificuldades. Eu tentando sanar as minhas e olhando em paralelo ao que está ao meu redor, para realmente desenvolver. Mas eu tenho dificuldade, pode ver que eu tô sem nada aqui, porque o meu pescoço é bem menor, viu? Isso do que o teu. E eu, sempre fui cheinha, eu engordei bastante agora na quarentena. Por exemplo, realmente bate, que eu sou um Inverno Brilhante, né? Que é um cinza aqui, mas com brilho aqui, né? Então, características. Hoje eu sei que o visagismo tem ajudado muito, então eu tô no mix, né? Mas o que eu queria, assim, entender, porque eu não sei o que usar, eu adoraria usar algo aqui. Ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa meio básica, que eu tô mudando o guarda-roupa agora, para usar as cores que eu quero mais, né? Algo vivo, como um batom, que chama um pouco mais a atenção da minha comunicação. Eu queria poder usar algo que eu não conseguia ainda me sentir confortável e nem identificar algo para mim. Olha, eu acho que assim, aqui a gente já tem as orientações que são, né, específicas da aula, né, em relação a cores dos metais e os acabamentos, que eu acho que já pode te ajudar bastante em termos de busca de harmonia, né? Eu acho que testar é importante, porque eu ia dizer isso, Luísa. Não é meramente, né, Leila, uma questão de eu preciso de criar esse alongamento de pescoço. Talvez não seja uma demanda, por exemplo, eu não tenho essa demanda, apesar de ter o pescoço curto.
Eu vou muito mais pela minha intenção de estilo do que necessariamente por uma ideia de harmonização física. E uma outra coisa que eu acho que você pode pensar é considerar muitas vezes o formato da gola, assim, para ver se aquele acessório orna com a gola. Acho que essas são as dicas básicas, assim, né? E para aprofundar bastante, né, nisso, aí realmente eu acho que você tem que fazer o curso de acessórios da Leila. Porque ela traz todas as Sim, a gente orientações dos fala. exercícios. Mas eu acho que, assim, seguir cores da cartela pode te ajudar. Se você já gosta, maravilhoso. Pensar no seu estilo, né? Assim, o que seu estilo tolera? Será que necessariamente você tem que considerar a harmonização física, né? Tipo, o pescoço é curto, obrigatoriamente eu tenho que alongar? Isso é uma prioridade para você? Que às vezes não seja. Por exemplo, no meu caso, não é. Eu gosto de choker que eu acho super sexy, é bem do meu estilo glamour, assim, eu vou usar mesmo. Né? O pescoço tá curto, mas eu não tô nem aí. É isso que eu acho que é importante pensar, né? E buscar meio termo, né? Um caminho de meio termo, como eu falei, né? Usa uma choker, mas põe um detalhe, um pingente, um pendente, daqui a pouco que traz o olhar para baixo. Né? A gente também pode trabalhar essa questão do olhar, né? Onde a gente quer colocar o olhar da gente, né? E como a Alissa falou, mesmo, né? Brincar, se olhar na frente do espelho, se vestir, provar o acessório, isso também é muito válido. Eu acho que com mais você testar, se propor a testar, às vezes, né? Eu falo que assim, eu ainda me sinto desconfortável de sair. Testa para ficar em casa, a gente, né? Ainda tem né, muito essa coisa de ficar em casa, Sim. né? Hoje. Testa para ficar em casa, olha diante do espelho, tira uma foto, se observa com aquilo, brinca um pouco, pega um lenço e amarra num colar para ver se dá uma bossa diferente, sei lá, bota um broche no colar. Eu acho que essas brincadeiras, gente, facilitam muito a gente a ter, porque assim, desenvolver estilo e desenvolver o uso é muito a experimentação. Né? Se você não vai para a experimentação, como que você vai descobrir, né? E vai numa vez que o vendedor não fica em cima, entendeu? Que você pode experimentar e a pessoa não fica lá daquela pressão para você comprar. Porque eu acho que é mais fácil você testar e ver o que te agrada, sabe? Mas realmente, assim, acho que o acessório ele pode dar bastante up para a imagem, né? Ele compõe muito bem a imagem. Com certeza. Seriam essas. Obrigada. Isso aí. Viu, Leila? Não, infelizmente. Não tem problema. Não tem problema. Vamos ter outras edições. Online, pelo menos online eu quero fazer, Sim, né? Não sei com se certeza. Vão abrir, né? Até nós teremos uma opção online, né? Que é uma versão um pouco mais short, né? Como eu chamo, do nosso presencial, mas que também traz aí questões bem importantes, pertinentes aí ao uso dos acessórios. Será muito bem-vinda se estiveres presente, né? Muito obrigada, não, com certeza. Vou encaixar aqui, vou dar um jeitinho de fazer. Legal. Daqui a pouco. Obrigada, gurias. Imagina. Nada, a gente que agradece. Meninas, mais alguma dúvida? Luiz, vamos fazer a foto do nosso registro, da nossa aula, com quem tiver presente? E quem tiver mais dúvidas, depois, lembra, o grupo pode nos chamar. 30 dias, então vocês podem reassistir, tirar mais dúvidas lá também, tá bom? Ok. Quem vai tirar? Você consegue tirar aí, Leila? Pois eu tô no celular, eu não sei, eu não consigo ver todo mundo. Eu vou dar um print, então, na tela do meu computador, pode ser? Tá ótimo, claro. Aí eu mando no grupo direto, tá? Se as gurias conseguirem abrir a tela um minutinho, só pra gente registrar. Mara. Às vezes o pessoal não abre, sabe? O pessoal tá de pijama em casa. Sem problema. Eu não vou abrir. Ai. Então tá, gente. Se as meninas não vão aparecer aí, eu vou fazer o print aqui, pode ser? Vamos lá. Vou contar até 3 e aí a gente printa. Então vamos lá. 1, 2, 3. Printadas. Gente, muito obrigada, né, Leila? Foi ótimo, maravilhoso dividir a sala contigo. Sempre aprendendo muitas coisas novas. Eu também adoro, por mais que seja um conteúdo engraçado isso, né? Mas por mais que seja um conteúdo assim que faça parte aí da nossa realidade aí de trabalho, no dia a dia, enfim. Mas cada vez que a gente entra, parece que tem um novo olhar, tem uma nova contribuição, né? E isso é tão importante porque ajuda a ver, né, o conteúdo do setor como um todo. Então eu acho muito interessante.
mesmo para mim, enquanto profissional, eu acho muito válido também. Adoro essa interação, essa troca. Agradeço demais as gurias que estiveram presentes e as que estão no grupo, mas que estarão nos assistindo posteriormente. Obrigada também aí por estarem conosco nessa edição. Não, muito bom. E é isso, né, Leila? Acho que cada vez que a gente faz também vão surgindo novas dúvidas, né? E aí o pessoal vai acrescentando mais. E hoje eu acho que a contribuição, né, da minha saudade do clone também trouxe outras informações aí. Isso é muito Verdade. Sempre um prazer. Meus amores, obrigada. Espero que o curso contribua, né? No curso não, mas o aulão hoje contribua, né? Para os atendimentos de vocês. Além desse e-book, vocês vão receber o planner, tá? Em PDF, para poderem baixar e poderem usar nos atendimentos com a identidade visual da escola. E é isso. Tendo qualquer outra dúvida, podem procurar a gente lá no grupo. A gente responde em dias úteis, tá bom? No horário comercial. Isso, gente. Perfeito. Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Leila. Sempre um prazer. Obrigada, Lisa. Igualmente, adoro. Até. Até, gente. Tchau.